Sala de Convidados está de volta conversando sobre as realidades e perspectivas das famílias homoafetivas no Brasil. Nossos convidados são Ana Lodge, fundadora e diretora de Relações Institucionais da Associação Brasileira de Famílias Homoafetivas, Raquel Castro, presidente da Comissão de Direito Homoafetivo da OAB do Rio de Janeiro, e Vlauber Manhãs, publicitário e pai adotivo. E você também é nosso convidado, participe fazendo perguntas e comentários. Utilize o nosso site, canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Mas afinal, ainda causa estranheza uma família homoafetiva? André Lodge tem uma família diferente e isso causa bastante estranheza. São duas mães, nem um pai. Não teve um momento que eu falei, caraca, tenho duas mães, sabe? Assim como você tem um pai e uma mãe. Então, acho que se você lembra de algum momento que falou, poxa, eu tenho um pai e uma mãe. Não, você simplesmente tem e vive com a sua família, entendeu? Filho de Ana Cláudia Isabel e Ana Lodge, ele foi concebido por reprodução assistida e doador anônimo, o primeiro caso no país. A gente não tinha informação nenhuma. Quando a gente resolveu ter filho, era aquela coisa de buscar. O que eu via através da internet é que isso já era feito em outros países, principalmente nos Estados Unidos. E dali eu fui buscando as ideias. As pessoas brincam assim, mas na época, principalmente, né, no sentido, como é que você fez isso? Seu cartão de crédito e internet. Hoje em dia isso já é normal pra gente. Na nossa época não era. Como ela falou, praticamente nós fomos as pioneiras. A gente não tinha uma experiência, era tudo muito novo, muito incerto, assim como seria. Mas a gente queria, nós queríamos ser mães juntas. E aí resolvemos trazer sêmen para dois, né? Ela tendo um e eu tendo o outro. As duas hoje são separadas e, apesar da justiça reconhecer as uniões entre pessoas do mesmo sexo, questões como divórcio e guarda dos filhos ainda não são bem regulamentadas. Quando a gente separou, ele está registrado no meu nome, apesar de a gente ter colocado o sobrenome dela. E a nossa filha está no nome dela, apesar de ter o meu sobrenome. E a gente teve que entrar em acordo. Já teve momentos que concordamos, já teve momentos que brigamos, já nos aborrecemos, e como qualquer casal. E aí, hoje, uma hora a gente conseguiu chegar num acordo satisfatório. Tudo acordado. Não existe uma lei específica para isso. Até porque só tem o nome de uma mãe na certidão ainda. A gente está vendo. A gente está vendo um meio jurídico próprio para fazer, não especificamente adoção, porque na nossa época não existia isso. O caso de Tula Chaves, que também participou do Congresso de Famílias Homoafetivas, é parecido. Ela também se separou da sua companheira, com quem tem 3 filhos, e hoje mantém um relacionamento com a estudante de psicologia Jaqueline Paz, que também traz filhos gêmeos de outra relação. Para Tula, o país vive um retrocesso e ela cita como exemplo o fato de o Congresso Nacional ter um grande número de representantes políticos conservadores. Isso é o retrato do pensamento da sociedade mesmo, de um modo geral. Então, assim, eu acho que enquanto família, a gente não tem enfrentado grandes desafios pessoais, né, de escutar, de sofrer algum tipo de violência e tudo, mas eu acho que também a gente vive vamos dizer assim, numa bolha, numa camada da sociedade, ou eu estou falando nem necessariamente de classe social econômica, não, né? Mas a gente mora na zona sul do Rio e tem todo um aspecto mais facilitador. Numa cidade do interior deve ser bem complicado, mas com a gente, com os amiguinhos, com as mães dos amiguinhos do colégio, eles são convidados para todas as festinhas, eles são queridos, são amados por todos. Eu não vejo complicação nenhuma. A minha mãe ama meus filhos como vó, óbvio, e assim, acho que quanto a isso é bem resolvido. A gente fica um pouco confusos, né? Porque assim, 2 mães e depois 2 mães, agora a mãe está com outra mãe, tem a mãe da outra mãe, então mas é divertido, assim. Eu acho que o humor nessas horas, né, dá uma leveza para isso, porque eles trazem as perguntas e as questões e a gente vai podendo construir isso. Agora a gente sabe, né? Eu até em consultório, enfim, vejo casos de pessoas que sofrem muito mesmo ainda, né? Mas eu acho que a militância é a nossa vida, né? A nossa vivência, eu acho que é a nossa maior militância.
Interessante também trazer o outro lado, né? O lado, por exemplo, da separação. Casais se unem e se separam. E as questões são as mesmas, precisam ser discutidas, precisam ser conversadas. Tem acordo, tem discordância. Porque é bom também desmistificar por aí. Né? Porque assim como há o afeto, há os momentos em que as vidas têm que seguir. As pessoas às vezes acham que a gente, quando forma uma família homoafetiva e começa a ter filhos, aí você passa a ter que ser modelo da perfeição. E nós somos seres imperfeitos como quaisquer outros. Somos aborrecidamente comuns, como eu disse antes, entendeu? A gente casa, a gente separa, a gente tem filho, a gente fica na dúvida como educar o filho, como qualquer outra pessoa. E aí vem a gente, graças a Deus, chegou a um acordo depois de ter passado por um período de discordância. Mas e quem não consegue, né? E como é que ficam essas crianças durante esse tempo que leva para a discordância? Existe alienação parental, a criança está só no nome de uma mãe e a outra é alienada. Não foi o nosso caso, mas teve um momento que chegou perto de ser. Então, essas questões precisam ser tratadas também pela parte jurídica. E aí que entra o que a gente falava no bloco anterior, que a gente tem avanços, mas Sim. o ideal é que a gente tenha leis para que as pessoas possam... Hoje é tudo, além de decisões judiciais, como eu falei, a gente tem também algumas resoluções, né? Nós temos resolução da ANS, da Receita Federal, tem resolução do INSS. Então, a gente vai vivendo de pequenas leis. Hoje, com relação, por exemplo, à reprodução assistida, nós temos, além das resoluções do Conselho Federal de Medicina autorizando, nós temos agora uma resolução do CNJ, que diz assim, olha, em casos de reprodução assistida, vocês não precisam mais entrar com uma ação para reconhecer a dupla maternidade. Você pode ir direto no cartório fazer o registro. Talvez seja até uma saída para você, né? Não, já está sendo feito. Quando saiu a resolução, não precisa 52... mais da ação, porque até pela ação você conseguiria, né? Mas aí você tinha que entrar... E, aliás, isso foi a primeira luta da Abrafo junto com o IBDFAN, Sim, mas né? é uma resolução até falha, na minha opinião, porque ela não contempla a inseminação caseira, que é muito comum você pegar o sêmen de um amigo, né? Que resolve ser o seu doador e fazer a inseminação caseira, a resolução não contempla. E há umas questões aí também sobre identificação do doador ou não, que também são um pouco duvidosas, mas já é um avanço, sem dúvida. E a adoção? Em termos de adoção, já se conseguiu avançar? Está fácil adotar para... Fala homossexuais aqui, mas agora eu fico sempre pensando que talvez essa não seja a melhor palavra, né? Valdileia, de BH. Acho que assim, eu acho que já avançou em relação ao que a gente tinha há muitos anos atrás. A nossa história, por exemplo, foi até bastante rápida perante o que a gente vê por aí de muitos anos, de tentativa e tal. Mas o que eu percebo é que o que a gente avançou ainda é muito burocrático, ainda é muito demorado todo o trâmite. E aí você, no meio disso tudo, dessa burocracia toda, o que você percebe muitas vezes são nuances de um comportamento um tanto preconceituoso. E aí, assim, você percebe, às vezes, numa entrevista, uma pontuação diferente, uma colocação diferente de como é que vai ser, como é que vai ser? Como é que vai ser? Eu vou ter os mesmos dilemas do que um homem e uma mulher. E são exatamente os mesmos. A gente, no início, assim, que o meu filho veio pra gente, a gente tinha as mesmas brigas que eu aposto que qualquer homem e mulher tem, que é assim, você mima mais, você tá... Não briga assim, não fala assim, você tá mimando, você não tá... Que quando a gente vai perguntar a qualquer pessoa da família ou qualquer amigo, a gente percebe que é igual. Então, assim, a gente ainda percebe, eu acho que em relação... Agora a mídia está muito em cima disso, de adoção, então você já percebe uma tentativa de agilizar os processos e tal. Eu vejo outras pessoas que estão entrando agora, amigos meus, que já estão num processo até mais rápido, conseguiram habilitação mais rápido do que a gente conseguiu. Mas, de qualquer forma, você ainda percebe, além da burocratização, nuances de um comportamento preconceituoso no meio disso tudo. Então, assim... Acho que a gente ainda tem que crescer bastante, ainda tem que clarear um pouco. Sabe o que é legal nessa história toda lá do viés positivo? É que a adoção homoafetiva está mudando o perfil dessa criança abrigada, né? Porque você tem 35 mil casais querendo adotar e 6 ou 8 mil crianças abrigadas e o número não fecha. Por quê? Porque essas 35 mil famílias querem crianças com menos de 2 anos, brancas
E sem problemas de saúde. Sem problemas Meninas. de saúde. Então eles ficam muitos anos na fila de adoção. E o casal homoafetivo, como já sofre preconceito, ele não tem preconceito com a criança que ele vai adotar. Então ele aceita crianças já mais velhas, que ficariam no abrigo porque já não têm chance de ser adotadas porque estão aí com 8, 10 anos. Aceita crianças de qualquer etnia, aceita crianças com problemas de saúde. Grupo de irmãos. Grupo de irmãos. Grupo de irmãos. A gente fez um programa que chamava Nomes do Amor, que é uma fotógrafa. Simone Rodrigues. Que fez várias fotografias das famílias mais diversas, né? Mostrando isso. Mostrando a gente, inclusive. Inclusive, vocês estão O lá, amor né? que ousa dizer seu nome. É o nome Que do ousa dizer documento. seu nome. E é interessante ver, porque quando a gente fala em famílias homoafetivas, a gente está falando também de pessoas trans. Sim, Né? sim. E que é um tabu que, felizmente, está começando também a diminuir, né? Que com Está começando famílias... a ser falado, sair da invisibilidade. Porque sempre existiu, né? Isso é uma coisa interessante, a gente fica falando, as famílias sempre existiram, as pessoas sempre existiram, sempre foram. A diferença é que quando você vive sob um estigma muito poderoso de violência, você pode ou negar certas coisas, ou pode, inclusive, ser assassinado. Né? Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente está falando de preconceito, a gente está falando de assassinato. Porque tem as piadinhas mais corriqueiras que a gente releva, porque o dia a dia é o dia a dia. Mas a gente está falando de assassinatos e as duas coisas têm a mesma raiz. A pesquisa que eu estou fazendo é sobre crianças trans, justamente. É o tema que eu quero abordar. Que acho que na hora que a gente resolver as crianças trans, tudo o resto já está resolvido. Porque é o maior tabu falar de criança trans, porque dizem, criança, como é que você sabe? A criança não sabe o que quer. Né? E ela sabe. Todos os estudos mostram que essas crianças, quando começam a conseguir verbalizar, elas falam. E também o prognóstico dessa criança, quando ela é acolhida pela família, ainda que com estranhamento no início, ela vai estudar, porque os pais vão ajudá-la a enfrentar a questão na escola, até fazer a escola também, acolhê-la, e ela vai fazer faculdade, ou enfim, vai ser preparada para uma profissão, e ela vai ter uma vida mais próxima. Né? Eu não vou nem falar tão comum quanto todas as outras, porque ainda vai ser perseguido de uma série de estigmas, mas mais próxima, vindo a ser uma pessoa feliz, vindo a ser uma pessoa respeitada. Agora, nós, como sociedade, por não estarmos preparados, quando ela fala para a família, ela apanha. Aí ela começa a ser oprimida em casa. Aí na escola ela apanha, ela fala com o diretor, e o diretor vira e fala assim, mas também você está rebolando desse jeito, se vestindo desse jeito, o que você esperava? Aí ela é oprimida na escola. Aí ela volta para casa e quando diz por que apanhou na escola, apanha de novo porque não devia estar agindo assim na escola. Essa criança, ela abandona a escola, quando chega a adolescência, ela é expulsa de casa e ela não se educou, ela não tem emprego, ela tem que comer. Então, ela vai para as drogas, ou ela se mata, ou ela vai para a prostituição. E somos nós, sociedades, que jogamos lá por não dar oportunidade a essas pessoas. E depois passa lá, aponta e julga novamente. Olha, mas é tudo promíscuo, é por isso, cheio de problema. Qual de nós não teria problema se desde criança tivesse sofrido opressão dentro de casa e dentro da escola? E as crianças vivem um problema, as crianças trans vivem um problema que às vezes a gente não para pensar. Você botou um cenário assim mais drástico, mas isso vai desde o corte do cabelo. Né? Eu tenho relatos de crianças trans que se escondem na hora de cortar o cabelo, que somem de casa na hora que tem que sair para comprar roupa. É um inferno, porque eu não quero aquela roupa. Né? Eu não quero aquela roupa de menino, eu quero uma roupa feminina. Eu não quero cortar meu cabelo, eu quero deixar meu cabelo crescer. E para ir ao banheiro na escola? Crianças que passam a manhã inteira, a tarde inteira na escola, com dor na bexiga, porque não vão ao banheiro, porque não se identificam com o banheiro, e no outro não são aceitas. Vai em casa só. São coisas, vão muito além, né? E são famílias, a gente tem que falar em crianças trans, gente. Essas crianças, as famílias precisam entendê-las. A gente está falando de aceitação de família, as escolas precisam entendê-las. Os profissionais que estão sendo preparados para serem os futuros educadores, os futuros médicos, os futuros advogados, a área de saúde inteira, entendeu? Eles têm que entender. E como que as pessoas passam uma faculdade de medicina, uma faculdade de enfermagem, uma faculdade de psicologia, uma faculdade de direito, uma faculdade de pedagogia, e não se fala em diversidade sexual. Nós temos que ter, o MEC tem que acordar, que essas universidades têm que ter isso para que as pessoas saibam lidar. E os intersexos, então? A criança nasce, os pais se veem com aquela criança, aí não sabem o que fazer. Vão pedir ajuda aos profissionais médicos, advogados, eles também não sabem.